Olá, estamos ao vivo. O Fala com Farney hoje está recebendo o professor de História, professor Rafael de Souza. Ele é graduado em História e também graduando em História Ibérica. Vamos falar sobre educação, vamos falar sobre a sua paixão pela história e também pelo o momento histórico pelo qual estamos passando, que é a pandemia do novo coronavírus e os impasses políticos que está se esbarrando na grande crise sanitária. Nós já temos aqui o Israel, Luzenilda e um monte de gente. Vamos chamar então o professor Rafael. Oi, Fábio. Pronto. Oi, tudo bem? A sua imagem está escura, professor. Tá? Sim, mas pode ter calma, pode ter calma. Nesse horário a gente está concorrendo com o Jornal Nacional, a novela das 9, então. Aê, pronto, apareceu nosso caro professor Rafael. Estou enxergando. Fala um pouquinho só para eu ver se eu estou te ouvindo. Tá me ouvindo bem? Perfeitamente. Professor Rafael, primeiramente é um prazer recebê-lo, viu? Eu que É, eu agradeço. estou, eu estou tendo um retorno da minha voz, talvez seja o seu áudio que esteja muito alto, se puder baixar um pouco, colocar um fone de ouvido, só para que a gente tenha uma comunicação melhor, por gentileza. Melhorou? Ok, melhorou 100%. Bom, eu já... Eu, Pode falar. eu gostaria até de pedir desculpas pelo atraso, mas como eu já havia lhe informado sobre a reunião pedagógica na escola que eu trabalho de última hora e foi marcada hoje de manhã para encontrar um horário disponível entre todos os professores, né? E foi possível só agora nesse momento. Às 7 da noite. Aí encerrou agora às 8h30. Deu para a gente conversar um pouco ainda hoje. Com certeza. E agora que a gente está trabalhando online, a gente está a 1.000 por hora, né? Mas o importante é que deu certo. Bom, vamos E lá, bastante. professor Rafael. Eu fiz a sua apresentação, né? E disse, inclusive, que além de graduado em História, mestrando em História Ibérica, elegeu-se vereador entre 2009 e 2016 e na última eleição, por poucos votos, não inteirou o terceiro mandato consecutivo. Além dos agradecimentos, a minha primeira pergunta é a seguinte: quando que surgiu a sua paixão por história? Foi desde a infância ou quando que começou? Ô Fagner, ô Farney, a minha paixão pela história ela é antiga. Eu tive uma influência muito positiva que foi do meu tio Júlio, que é o diretor da Escola Frei Galdino, que quando ele ainda, antes dele casar e morar com a família dele, ele morava com a minha avó, na casa da minha avó paterna. E eu sempre visitava a casa da minha avó e eu lembro que ele tinha uma estante cheia de livros de história. E aquilo me fascinava, aquela quantidade de livros que ele tinha. E ele sempre falava o seguinte: olha, pode pegar o que você quiser aqui para você ler, você só depois devolve no lugar certinho. Então eu ia para cá. Eu era uma criança muito curiosa, sempre gostei de leitura, sempre pegava os livros de história dele e ficava ali folheando, lendo, conectava com o que eu estava estudando nas escolas. Sempre gostei de coisas antigas, né? Gostava de colecionar moedas antigas, notas antigas, é, achava política um barato. Então tudo isso foi conectando. Até que quando eu despertei aí para a juventude, meus 14, 15 anos, eu decidi que eu ia fazer uma faculdade. E foi aí que eu optei pela educação e optei pela história. Porque eu acho que a história, ela unificaria todos os meus propósitos, todos os meus desejos naquele momento, que era trabalhar com educação e trabalhar com uma disciplina que poderia contribuir para a formação, para a capacitação das pessoas, para
formação da cidadania, digamos assim, para a construção de uma cidadania, de proporcionar um conhecimento que seria útil para a sociedade, para a atuação em sociedade. Então, conectou Certo, tudo, pela história, certíssimo. pelas coisas políticas. E interessante que o gosto pela biblioteca, né, do Júlio, né, o mundo dos livros, né, daí eu já vou para a segunda pergunta, que é a seguinte, de modo sucinto e com as suas palavras, o que é história? História é a ciência que, eu sempre trabalho isso com os meus alunos, é a ciência que estuda o que os seres humanos fizeram ou pensaram no passado. E nós estudamos o passado com o objetivo de compreendermos o presente. É a partir das dúvidas que nós temos atualmente que, para compreendê-las, nós somos obrigados a analisar o passado. Então, você não estuda o passado só para saber o que aconteceu, mas de que forma que as ações do passado implicam no momento atual da nossa sociedade. Eu sempre comento com os meus alunos o seguinte: o que você quiser saber por que hoje é desse jeito, só existe uma forma, é analisando o passado. Então, o passado, ele nos dá explicações, ele nos fornece esse conhecimento a partir do que aconteceu para compreendermos o que está acontecendo. E quando você fala isso, professor Rafael, eu fico imaginando o seguinte, né? Se a gente olhar para o passado para compreender o presente, a gente vê que o presente não está muito legal. E aí é hora da gente fazer uma revisão, né, da humanidade para ver aonde a humanidade errou para que nós possamos estar num presente não tão harmonioso, né? E aproveitando essa ponderação minha, a minha próxima pergunta, engatada nessa reflexão, é sobre a educação no Brasil, né? Desde sempre ela é frágil e desamparada. Eu gostaria de saber de você a quais aspectos você atribui essa falha e esse desamparo que a educação sofre no Brasil. Bom, o Darcy Ribeiro dizia que essa crise da educação não é crise, é projeto. Então, muitas vezes eu fico refletindo que se há por parte dos interesses dos governos, há por parte dos governos interesse em proporcionar uma educação de qualidade para que as pessoas possam se tornar cidadãos críticos, atuantes em sociedade, ou se querem apenas uma educação para formar aí mão de obra barata e massa de manobra. Mas eu atribuo isso também, em partes, à própria sociedade, porque você pode observar, por exemplo, num período pré-eleitoral, onde fazem muitas pesquisas sobre os problemas do país, a sociedade sempre coloca a educação em quinta ou sexta prioridade de uma sociedade. Sempre coloca o que em primeiro? É emprego, saúde, segurança, e a educação vai aparecer lá em quinto, sexto lugar, sendo que a educação é a única que poderia resolver todos os problemas. Se nós tivéssemos uma Com educação de certeza. qualidade, resolveríamos os problemas de emprego, resolveríamos os problemas de saúde, resolveríamos muitos problemas da área da segurança. Então, eu vejo que é uma área que não é tratada de fato como prioridade, nem pela sociedade, que não a coloca como uma das suas prioridades. Isso as pesquisas eleitorais, pré-eleitorais, mostram isso de forma muito evidente, também por parte dos governos, que colocam prioridades em outros projetos, em outras ações que dão, de certo modo, mais visibilidade. Certo. E como, né, o Darcy Ribeiro disse, como sendo um projeto, acaba enraizando na cultura, né, da sociedade o não apreciar a educação, né? É uma coisa enraizada, ingênua, né? Eu diria tristemente ingênua, né? Porque não percebe que a educação é a grande solução para tudo,
porque foi formado para isso, né? Foi robotizado para isso. Mas creio que com novas políticas, creio que com a conscientização de todos, a gente consiga colocar aí a educação no topo das necessidades dos seres humanos. Bom, professor Rafael, a nossa categoria, né, de professores, ela também sofre grandes injustiças, né, como o salário atrasado, né, que todos os meses, há tempos já, recebemos os nossos salários atrasados. Também o nosso plano de saúde, o IPSENG, ele é muito falho, né, às vezes não funciona. E aí, daí eu lhe pergunto, na sua opinião, que medidas efetivas os governos poderiam fazer para que os professores fossem mais respeitados e encarados com maior dignidade no que se refere aos seus direitos e também no reconhecimento social e financeiro? Sim. Então, nós temos vários problemas. Por exemplo, a legislação que estabeleceu o cumprimento de um piso mínimo para o salário dos professores não é cumprida, nem no estado de Minas Gerais e nem ainda na prefeitura do município de Paraguaçu. Nós sabemos de todas as dificuldades financeiras que existem, mas é evidente que, como é uma atividade que não é tratada de forma prioritária, a remuneração ela fica muito aquém do que o professor necessitaria. E como a remuneração baixa, fica difícil até para o professor se qualificar. Muitas vezes obriga o profissional a trabalhar em 2 turnos ou 2 escolas diferentes, de modo que ele também encontrará dificuldade para trabalhar-se com a preparação dos conteúdos, com a sua preparação própria, com a possibilidade de adquirir mais conhecimentos. Então você deve enfrentar essa dificuldade, e esse é um desafio que eu sempre me coloco, que eu gostaria de ser um professor melhor, mas para isso eu precisaria ter uma remuneração melhor para não precisar trabalhar em dar 30, 40 aulas por semana. Desse Com modo, certeza. eis uma dificuldade, a questão da carga horária de um professor. E você é obrigado a assumir uma carga horária muito alta, porque você, com uma carga horária reduzida, você não consegue nem manter a sua família, porque, como eu disse na resposta anterior, não é tratado como prioridade. Domingo, por exemplo, mostrou uma reportagem no Fantástico sobre... Não foi outro programa, não recordo qual. Sobre a educação na Coreia do Sul. Uhum. Educação. E uma das questões que foi apresentada é que um salário de um professor lá na Coreia do Sul, ele é, em média, 5 vezes maior do que o de um profissional da área de educação aqui do Brasil. Então, por aí você já percebe as diferenças. E existem outros problemas também. Nossas escolas não são tão bem aparelhadas, isso eu me refiro às escolas públicas, né? Faltam estruturas, salas superlotadas, problemas estruturais, não há mecanismo e ferramentas tecnológicas em todas as salas, são raras as escolas que têm essas ferramentas disponíveis, tem escolas que não têm livros para todo mundo, e salas Verdade. cheias, 35, 40 alunos, né? E vários outros problemas sociais que a escola Famílias vulneráveis, né? reflete o modo de ser da sociedade. Então, vão existir problemas que dificultam um pouco mais o trabalho educacional e uma série de outros fatores, né? Eu acho, eu acho que o nosso país, falo pelo nosso município, pelo nosso país, o que é necessário fazer é uma revolução na área educacional, e essa revolução educacional ela precisa vir lá de baixo, começar com as criancinhas bem pequenininhas, que elas entrem na escola o mais breve possível, que não saia ninguém do ensino fundamental, do ensino infantil e fundamental, principalmente o fundamental 1, não saia ninguém de lá sem estar alfabetizado, que trabalhe todas as dificuldades, todas as deficiências intelectuais, de formação que possam existir, e você desenvolve esse trabalho permanente, de modo que quando eles cheguem, por exemplo, no ensino médio, no ensino fundamental,
dificuldades, como por exemplo a de leitura, elas já estejam solucionadas ou no mínimo amenizadas. Você, por exemplo, é professor da área de língua portuguesa. Eu imagino a Certo. dificuldade, porque eu da história também sinto, quando você, por exemplo, recebe um aluno do sexto ano que mal sabe ler ou escrever. É E a gente complicado. não, e não significa que isso é culpa da escola infantil, da Uhum. escola. Significa Como isso, a mas gente significa havia falado, é o fruto do projeto, né? O descaso, né? Quando eu te perguntei, né, as medidas. justamente é fruto de como funciona o sistema educacional no Brasil. É aprovação sem critério, né? E uma série de fatores que a gente poderia estar discutindo aqui. E o Tudo isso descaso dos governantes, né, professor Rafael? Esse projeto, né, de gerar pessoas pouco letradas, né, pessoas sem conhecimento, esse projeto acaba nisso, né, em pessoas que não preparadas depois para um futuro melhor. Professor Rafael, a gente não pode deixar de abordar, né, nesse nosso bate-papo, o momento histórico pelo qual a gente está passando, que é a pandemia do novo coronavírus, né? E aí a gente vive essa crise terrível sanitária, mas que se esbarra também pela crise política, né, que acaba agravando a crise sanitária. E aí, o que eu quero lhe perguntar é o seguinte: como que o senhor enxerga esse modo do governo escorregadio e falho, governo federal que eu estou dizendo, de lidar com esse problema sanitário, causando problemas, inclusive, agora, recentemente, não fornecendo dados para a população e negando também a própria doença, minimizando mortes. Como que o senhor enxerga esse cenário político federal, que é uma crise sanitária, mas que acaba atrapalhando ela? na realidade, Farney, quando a gente passa a ter uma visão um pouco mais ampla, percebemos que esse movimento não é um movimento exclusivo do Brasil. Esse movimento de negação à ciência, de revisionismo histórico, de ascensão de políticos populistas e de extrema direita, é um movimento, digamos, mundial pelo qual nós estamos passando. E nós percebemos, e um famoso escritor recentemente colocou que faltavam líderes para enfrentar o coronavírus no mundo. E nós percebemos que aqui no Brasil nós temos um governo cujo presidente não exerce esse papel de liderança. Muito pelo contrário. As declarações atravessadas, as minimações que ele se apresentou, você não viu, Demissões de Farney, 2 ministros, né? Só pelo por fato de questões. discordar dele, da cloroquina, que não é cientificamente provada, e por prezar pela transparência, é realmente uma escorregada atrás da outra, né? Por exemplo, você demite um ministro porque aparentemente ele estava se tornando uma figura mais popular do governo do que o próprio presidente. Você nega a gravidade da doença, você estimula as pessoas a não se cuidarem devidamente, você aponta tratamentos, como o caso da cloroquina, que não tem eficácia comprovada, e ontem a própria revista que publicou o estudo da cloroquina despublicou o estudo, ainda pediu desculpas, alegando que os efeitos foram muito mais negativos do que positivos. Enfim, toda essa situação contribui talvez para colocar o Brasil no nível que nós estamos agora, que é o segundo país onde mais tem mortos. E Aí você fala, não é o perfil do Brasil que a gente queria ver. A gente queria um governo que tomasse as precauções, que desse sinais para o Brasil de transparência, de alinhamento à ciência. Então, quer dizer, é um governo que atrapalha numa crise que está deixando todo mundo amedrontado, né? Isso é muito sério.
ruim. Nós podemos comparar com o caso da Argentina agora, que está no mesmo continente, um vizinho nosso, e aonde o governo exerce uma liderança muito mais forte, muito mais eficiente, independente de ser um governo com tendência à esquerda, não escolhi a Argentina por essa questão especificamente política, mas para mostrar que foi implantada ali uma política com mais sensibilidade, embasada na ciência. E qual que é o resultado? O número de mortos ali é muito menor. Se eu não me engano, é São 13 vidas. milhões de pessoas. Agora você olha aqui do Brasil, é uma das taxas mais altas do mundo, né? Exatamente. E o Brasil, assim como alguns outros países, tiveram um pouquinho mais de tempo para se precaver, né? A gente viu a China, a gente viu os Estados Unidos, viu a Itália. Então, se o governo federal tivesse um mínimo de olhar, poderia se alinhar à ciência e não chegarmos a esse ponto. Mas, para a gente caminhar, a próxima pergunta é o seguinte: o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Luiz Roberto Barroso, ele avalia adiar as eleições 2020 por conta da pandemia do novo coronavírus. Ele cogita aí talvez o mês de dezembro. E aí ele diz que dezembro é se o Brasil estiver razoavelmente livre, né, desse vírus. A minha pergunta é o seguinte: diante deste quadro, como que o senhor avalia as eleições para prefeito e para vereador 2020, com o Brasil e com o Paraguaçu ferido e ameaçado, talvez ainda, pelo Covid-19? Eu acredito que tudo caminha para que as eleições deste ano sejam bem diferentes das anteriores. A última eleição presidencial já se percebeu muito a presença mais do trabalho na internet do que aquele trabalho pessoal, de comício, de panfletagem, de material solto nas ruas. Eu acredito que isso é uma tendência agora para as próximas eleições. Mais internet, menos papel, talvez menos contato, menos corpo a corpo. Se nós ainda estivermos dominados por esse momento do coronavírus, é bem provável que isso ainda seja mais forte. Com relação às eleições, também acho que, pelas declarações dos próprios ministros, é bem provável e é considerado pelos especialistas da área que existem várias propostas no Congresso tramitando sobre esse assunto, mas consideram que a mais sensata é a prorrogação das eleições para o mês de dezembro. O próprio ministro já disse que prorrogar o mandato dos vereadores, a não ser que nós estejamos num momento assim catastrófico em outubro, novembro, dezembro. A última entrevista que o ministro Barroso deu, pelo menos que eu acompanhei, ele disse exatamente isso, né? Esperar um dezembro em que o Brasil esteja com o coronavírus controlado, só que ele falou algo que é complicado. Ele disse que o álcool e gel ele pode danificar as urnas, né? Aonde a gente digita lá o número do candidato. Então, outro impasse, né? Que a gente aí vai enfrentar. Professor Rafael, pode comentar. Vai ser um momento de grandes desafios. Mas eu acredito, como eu disse, que é uma tendência agora, campanhas eleitorais, mais internet, menos papel, menos corpo a corpo. E ser mais internet pode ser bom, mas também pode ser ruim. É verdade. E aproveitando esse gancho seu, eu queria dizer que o Fala com Farney, né, que é esse programa que não tem propósito publicitário, financeiro, nem nada, está aberto aí para a pluralidade de vozes, né, para artistas, para educadores. Então, qualquer pessoa que esteja com o objetivo de explanar suas ideias, colaborar para uma educação, uma reflexão, está super convidado, assim como o professor Rafael nos presenteia com seus saberes aí de educador, político e amante da história. Bom,
Professor Rafael, quando o senhor esteve como vereador entre 2009 e 2016, por pouco não está ainda, né? Por pouquíssimos votos, não integrou o terceiro mandato consecutivo. Eu queria lhe perguntar o seguinte: quais foram os seus maiores ganhos, né? As suas maiores conquistas nesses períodos como vereador e também as grandes dificuldades que o senhor enfrentou quando vereador? Bom, com relação às... Vamos falar das partes mais difíceis primeiro, né? Com relação às dificuldades, o próprio poder legislativo, que é o poder exercido pelos vereadores, ele tem as suas próprias limitações, que muitas vezes são limitações legais, são baseadas no que a lei estabelece como função dos vereadores, e que muitas vezes é deturpada pela população e pelos próprios vereadores. Um vereador, ele não é para pagar conta de água, para consulta, para furar fila de exame. Não é essa uma finalidade de um poder legislativo. O legislativo é para fazer as leis que organizem o nosso município, para fiscalizar a aplicação dos recursos públicos, para verificar se o trabalho do Poder Executivo está sendo feito corretamente, verificar a aplicação correta das verbas que são recebidas. Então, existe uma função muito mais nobre, muito mais importante, e que muitas vezes é deixada de lado pelos próprios vereadores, porque a população muitas vezes cobra outros resultados que, em parte, não é da atribuição dele. Por exemplo, quando eu morava com os meus pais ainda, e eu era vereador, alguém jogava um bilhete anônimo na minha garagem, falando assim: Rafael, você não vai construir a ponte aqui para nós? O vereador, ele não tem poder de construção de ponte, ele não pode obrigar o prefeito a fazer uma ponte. Quem tem ações, quem tem o poder de desenvolver ações no campo das obras é a prefeitura, é a Secretaria de Obras, é um poder independente. Então, a sociedade desconhece a função do vereador e o próprio vereador também, muitas vezes, não sabe a atribuição que ele tem. E aí ele atua nesse trabalho que pode ser que dê voto, mas ele não resolve os problemas do nosso município. Se tem uma pessoa precisando de um exame, por exemplo, e você fura a fila para que ela faça o exame primeiro, você pode até ter resolvido o problema dela, mas a fila continua grande, tem gente ali esperando. Então você tem que pensar em ações que beneficiem a todos e não somente a uma pessoa. Então esse é um problema que é muito comum na atribuição de um vereador. Mas eu recordo aqui, foram 8 anos muito intensos, pelos quais eu me dediquei muito. Todos os dias estava ali na Câmara para atender a população. Fui o primeiro a utilizar as redes sociais, a internet, para ter esse diálogo e ter um mandato de modo participativo. Tenho várias ações no sentido de exigir, de denunciar aplicações de dinheiro que pareciam que não mostrariam recursos, benefícios para o nosso município, muitos questionamentos, denúncias nesse sentido. Conquistei, graças a Deus, com o apoio dos deputados que eu sempre tive contato, vários recursos para a nossa cidade, né? Tive uma participação, por exemplo, posso citar aqui algumas coisas, o atual, a quadra da Escola da Colina São Marcos, o gerador de energia do nosso hospital, consegui vários veículos para a área da saúde, junto com... Eu coloco como uma conquista minha, mas de fato é resultado de uma parceria dos meus amigos, dos meus companheiros de partido com os deputados que a gente apoia e que sempre nos dão esse retorno. Uma série de outras ações beneficiando as entidades. No Poder Legislativo também eu tive vários projetos aprovados, né? Tive projetos que tornaram, por exemplo, o Promatep um programa mais eficiente, mais democrático, abrangendo o maior número de pessoas. Tive ações, por exemplo, para aquisição de alimentos para da agricultura familiar para as escolas, ampliando os valores para
que o nosso município comprasse mais dessa categoria. Então, tem uma série de ações legislativas aqui com relação a servidores, né? Lembro de um direito que os servidores não tinham com relação à pensão pós-morte, que foi a partir de uma lei minha e do professor Sidão. Criei vários conselhos municipais, alguns, por exemplo, junto com o meu amigo Rafael da Quadra, outros com o meu amigo Sidão, outros com o professor Nildo, para ampliar a participação popular nos processos decisórios, né? Enfim, É, nós podemos... muita coisa, muita coisa. E aí, você falando aí de Sidão e Rafael da Quadra, inclusive eles estão aqui, né? Acenaram. E pelo que eu entendi aí da sua resposta, é o que a gente vê, porque para a população em geral, né? Parece que o vereador que mora na cidade da gente está mais distante do que o deputado que a gente vê todo dia nos jornais, né? Pode ser que talvez algumas pessoas tenham esse distanciamento. Então, assim, essa questão de ir para as redes sociais, conforme você disse que já iniciou no seu último mandato, hoje, né, esta entrevista que eu faço o convite para outras pessoas também, essa transparência, né? E conforme você disse, tem que ter união, né? Tem que ter pessoas juntas, unidas lá, né, na Câmara dos Vereadores, para que haja uma votação, para que haja um projeto, para que seja viável para todos, né? Então, isso eu achei bem legal. E essa transparência que você disse. Você falou aí de transparência. Eu e o professor Sidão, esse talvez tenha sido um dos meus primeiros projetos que eu apresentei quando eu era vereador, lá em 2009, que era a criação de um portal da transparência aqui em Paraguaçu. O objetivo era que todas as contas do nosso município se tornassem públicas. E na época houve uma discordância por parte do executivo, alegando que o vereador não podia ler sobre esse assunto. Foi parar nos tribunais de justiça. Por fim, a discussão foi parar no STF, no Supremo Tribunal Federal. Só que ele não foi levado adiante, embora exista a lei municipal que trate do assunto. A discussão jurídica, digamos assim, parou. Por quê? Porque depois foi aprovada uma lei federal, tornando isso obrigatório, que é, inclusive, se eu não me engano, de um deputado aqui de Minas, o Reginaldo Lopes, que é daqui de Minas Gerais, do sul, sudoeste de Minas. Então, olha o que aconteceu. Uma grande conquista. Paraguaçu ia ter transparência, portal de transparência, 5 anos antes da lei federal obrigar. Então, eu lembro, Exatamente. Você falou, eu lembro nesse sentido. Então, eu acho, né, e uma coisa que me deixa muito tranquilo é saber que eu tenho várias ações minhas que tornaram leis ou que retornaram em benefícios para a sociedade, o que me deixa tranquilo e consciente de que eu pude exercer o meu papel lá enquanto representante da população da melhor maneira possível. Certo. Professor Rafael, na contemporaneidade não tem como falar de política sem falar o grande mal do impacto das fake news, né? A população bombardeada por fake news, ela não sabe muito bem discernir ou dificulta saber o que é verdade e o que é mentira sobre um fato. E isso, né, não só em épocas de eleições, mas também durante todo o processo de quando está se governando. E aí eu queria lhe perguntar como que o senhor enxerga este mal, né, que causa um grande impacto e desinforma e manipula a opinião pública por causa das fake news. Justamente, eu acho que esse é um problema que nós também só vamos conseguir resolver com educação. A educação, ela é capaz de transformar uma pessoa, digamos, extremamente passiva em alguém um pouco mais crítico. E o grande problema hoje com relação às fake news é que falta criticidade às pessoas ao receberem uma mensagem.
Muitas vezes as pessoas, por receber uma mensagem de um site que ela desconhece, ou citando o nome de um autor ali que ela nunca ouviu falar, ela não tem capacidade crítica de checar, de averiguar se aquilo é uma informação verídica, se aquela pessoa realmente disse aquilo, se aquilo realmente é verdade, qual a origem dessas informações. E muitas vezes isso se espalha numa velocidade tão rápida e começa a formar, ou melhor, desinformar as pessoas sobre realmente os fatos verdadeiros. Isso é algo que traz um prejuízo enorme para a sociedade, não só em termos políticos, mas em vários outros aspectos, e é um problema que a gente precisa combater, porque as informações equivocadas, elas nos levam a escolhas equivocadas, né? Então, isso é uma situação que nos preocupa, porque a internet, ela veio para ficar, ela se estabilizou, ela está ocupando espaço que antes, por exemplo, era de outros meios de comunicação, como, por exemplo, a TV e o rádio, só que me preocupa a maneira como as pessoas se informam. Muitas vezes Uhum. não aquilo que é verídico, e isso pode trazer consequências perigosíssimas para a sociedade e para a humanidade. Certo. Assim, fazendo uma reflexão talvez um pouco otimista, eu acho que por a gente já estar um pouco calejado de fake news, né? A gente está percebendo aí, inclusive, investigações, né, sobre fake news, buscando quais foram os empresários, por exemplo, que financiaram as mensagens em massa, né? Eu acho então que essa punição para quem agiu, né, publicando notícias falsas, eu acho que vai dar um grande exemplo de que toda ação tem uma consequência, né? Então, a gente tem que ter essa consciência de que se a gente replicar ou produzir uma fake news, haverá uma consequência, como a gente está vendo no alto escalão do governo, né? Pessoas sendo investigadas e possivelmente, e tomara que punidas, sendo provadas aí as fake news, porque são mentiras que difamam as pessoas, né? Desinformam e destroem a própria democracia, né? A verdade é o pilar da democracia. A mentira era da ditadura, né? Que camuflavam as coisas. É justamente isso que eu ia complementar. E ainda existe a fake news, que é aquela que é construída com uma finalidade política. Isso ainda é mais grave, porque você destrói a honra de adversários, porque uma coisa que eu aprendi na política é o seguinte: uma pessoa, ela pode pensar diferente de você, ela pode ter propósitos diferentes do que os seus, mas você tratar um adversário como um inimigo, você está tirando é, a essência da política, que é a discussão, o debate, o diálogo, para chegar num denominador comum, para que Uhum. todos possam ser beneficiados, para que tenha um equilíbrio. Ao você utilizar fake news, por exemplo, para destruir os seus oponentes, para inventar mentiras a respeito da honra ou de qualquer ação que esteja relacionada aos seus opositores, só pelo fato de ele ser o seu opositor, você está colocando em risco a sobrevivência da própria democracia, do próprio jogo democrático. Porque a democracia pressupõe isso, pressupõe que tenha situação e oposição. Ter Uhum. oposição é para qualquer governo. Qualquer prefeito, Exatamente. qualquer presidente, ao ter oposição, ele toma cuidado nas suas ações. Quando ele não tem oposição, é ditadura de partido único. E a história Exatamente. mostra vários exemplos de ditaduras e nós sabemos do que vai dar no final. E quando as pessoas recorrem de uma forma maldosa para a produção de fake news, é a falta de projetos, é a falta de ética. Então, quando elas são desmascaradas, a gente percebe o quanto elas não estão preparadas, seja da forma técnica nem humana, né, para estar na vida pública em prol da população, né? Ou sim, para atender os seus próprios projetos de poder, seus próprios projetos de interesse.
para se beneficiar das benesses do poder. Então, tudo isso acho que é muito negativo e realmente nós precisamos de uma resposta rápida e rigorosa da justiça para E a que o gente está Brasil... tendo sinais agora, né, professor Rafael? A gente está vendo que a Justiça, a gente está vendo que o Ministério Público, a Polícia Federal, meio mesmo que com alguns desencontros, estão encontrando aí um modo de investigar e punir, o que dará uma verdadeira aula de que produzir maldades, notícias falsas, não ficará impune, né? Bom, agora eu gostaria que o senhor pensasse, o senhor disse já sobre uma lista, né, quando é feita alguma pesquisa, dos maiores clamores da sociedade quando ela pensa em eleição, né, quando ela pensa na vida dela. Hoje, né, 2020, e o que o senhor percebe quais são os maiores clamores da sociedade? O que o povo brasileiro, paraguaçuense, está mais precisando neste momento por meio dos líderes políticos e históricos? Como eu já disse anteriormente, eu sou um amplo defensor do campo educacional e eu acho que eu colocaria a questão da educação como a prioridade número 1. Por quê? Porque, como eu já disse para você, com educação nós resolveríamos grande parte dos outros problemas. Com educação, muitas pessoas não optariam por uma vida pregressa, evitariam ações fora da lei, por exemplo. Com educação, nós poderíamos que as pessoas tivessem melhores empregos, melhores remunerações, uma vida mais prazerosa, com mais saúde, com uma alimentação melhor, com mais dignidade no campo, por exemplo, da moradia, do sustento da sua família, por exemplo. Essa eu coloco sempre como até porque aqui. Mas eu vejo outros clamores. A sociedade paraguaçuense, por exemplo, questiona e cobra muito ações que possam gerar empregos no nosso município, oportunidades para as pessoas se capacitarem e ter acesso a empregos com uma boa remuneração, com condições dignas de trabalho. Eu vejo que essa talvez seja uma das principais necessidades do nosso município, apesar de que o município de Paraguaçu, eu considero, pelo porte do nosso município, eu considero até privilegiado, porque nós temos uma economia até bastante diversificada, apesar de predominar algum tipo de empresa no município, como, por exemplo, as de roupa social masculina, mas nós temos outras empresas grandes aqui que geram muitos empregos. Nós temos a questão, atividade agrícola também, que dá oportunidade para pessoas, mas ainda é necessário, talvez, um emprego, aquele que atenda um público talvez mais qualificado, ou até mesmo aquele que necessita de mais qualificação e precisa se qualificar para ter acesso. Exatamente, cursos técnicos, né? Porque a gente louva muito, né, a agropecuária, as fábricas de tecido, a gente louva tudo isso, né? Mas a gente, além de operários, além de balconistas, a gente precisa de técnicos, precisa de pessoas que possam ter oportunidade de ter, né, uma profissão técnica que seja mais prazerosa, né? Eu acho que falta um pouquinho essa oportunidade, né? A própria questão também do campo da saúde, eu acho que isso eu vejo como um problema não só do município de Paraguaçu, mas é necessário as pessoas também encarar a questão da saúde com outro olhar. Saúde não é você ter um hospital quando você precisar. A saúde é você ter o seu próprio corpo. E muitas vezes é necessário você ter uma alimentação adequada, você cuidar do seu corpo, ter os seus momentos de lazer, de sono preservados, de atividades físicas. Então, são questões também que eu vejo que necessitam talvez de um trabalho mais intelectual, digamos assim. Exatamente.
são educativo, né? as pessoas acharem que saúde é você ter 2, 3 hospitais, 4, 5, 6 Não, médicos. não. Não, é uma coisa que você falou que me lembra muito, desculpa te interromper, mas eu vejo muitas cidades, em vários lugares do país, pessoas quererem reformar, deixar o hospital, o PSF, o UPA bonito, mas só que aí tá lá tudo bonito, tá com uma bela reforma, mas não tem médico, não tem aparelho, não tem o especialista. De que adianta, né, um castelo se dentro do castelo não tem os reis, né? Então eu acho que essa questão, né, de eu vou fazer algo ilusório, um exemplo ilusório. De que adianta ter um belo jardim se os beija-flores não estão ali presentes, né? Então eu acho que isso que você falou me fez lembrar bastante isso, né? A questão da saúde, por exemplo, não adianta nada a gente pedir mais médicos, aliás, mais médicos não, pedir um grande hospital se não houver equipamentos, especialistas, etc, né? Porque, Farney, pela mentalidade que a sociedade tem, eu repito que não é exclusivo do nosso município, Sim, se você sim. tiver 100 médicos para atender, eles vão ter trabalho todo dia, o dia inteirinho. Por Uhum. quê? Porque a sociedade, ela entende que saúde muitas vezes é isso, é ir ao médico e tomar um remédio. E não é Exato. esse o propósito da questão da saúde. Claro que isso é fundamental e isso é um serviço que precisa ser prestado com qualidade, e Uhum. rapidez, principalmente. Mas a questão é necessário que a sociedade tenha consciência que é preciso também trabalhar preventivamente. Eu Exato. equiparo igual carro. Você tem um carro, você escuta um barulhinho diferente, você já tem que procurar um mecânico. Agora, se você continuar andando, ele vai aparecendo do barulho aqui, vai aparecer outro ali, vai aparecer aqui, aí funde o motor. Aí é mais caro, é mais difícil. Exato. Então, a gente precisa aprender, isso eu falo por mim e da observação que eu tenho da sociedade, aprender a trabalhar preventivamente, enxergar a saúde como uma questão de prevenção. Agora, um parênteses importante, muitas pessoas não têm a oportunidade de trabalhar essa questão preventiva. Né? Nós sabemos Uhum. que tem pessoas que vivem em situação de extrema pobreza, que não têm acesso a uma renda mínima digna para garantir, por exemplo, uma alimentação de qualidade, que é um Exatamente. dos fatores que mais geram problemas de saúde. E se a pessoa tem uma remuneração baixa, ou ela é mal remunerada, ou ela trabalha na informalidade, ou ela não consegue um emprego, naturalmente ela vai ter uma alimentação menos qualificada, e isso vai proporcionar uma série de problemas de saúde nessa pessoa. Então, eu falo também que a questão de saúde pode ser uma questão social. Exatamente. E com certeza é. Professor Rafael, falando agora da história como disciplina, uma pergunta agora é, boa que eu quero dizer, nessa sua longa carreira como professor, que momento que você achou assim quais momentos históricos que os seus alunos acham mais interessante ouvir o senhor explicar? Assim, o senhor percebe que tem alguns momentos históricos que eles ficam mais curiosos e querendo saber? Eu já tive várias manifestações assim. Eu lembro, por exemplo, de uma aluna de uma escola que eu trabalho, que ela disse assim para mim certa vez, falou, Rafael, eu fui estudar ditadura militar só no meu último ano com você, aqui no 9º ano, que eu soubesse eu queria estudar lá no 6º, de tão bom que foi a matéria. Mas olha, esse é o conteúdo que está previsto exatamente nessa série. O que acontece muito também, uma outra experiência que eu todo ano sempre tem algum aluno que pergunta, professor, está lá no 6º ano, professor, quando que a gente vai estudar sobre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial? Ô, meu amigo, isso é matéria lá do 9º ano. Logo você chega lá e a gente vai estudar sobre isso. Então eu percebo que cada série se interessa
por um assunto, mas eu considero hoje que talvez a Segunda Guerra Mundial seja um dos temas que mais desperta Interesse. curiosidade e interesse por parte dos alunos. E alguma pergunta curiosa, assim, que o senhor se recorda? Alguma pergunta que o senhor achou instigante que algum aluno tenha feito? Eu Ah, vou, eu tem vou, eu alunos que vou, eu vou até vou até dar um exemplo meu rapidinho. O aluno me perguntou se na Lua chovia. E eu não sabia na hora para responder. Eu tive que ligar para minha prima, que é mestre em física, para perguntar para ela. Eu poderia ir ao Google, mas eu liguei para minha prima. Olha que pergunta mais interessante, né? E que só criança para pensar, né? Mas vamos lá. Você tem algumas perguntas nesse sentido? esse ano mesmo quando eu disse lá na minha primeira semana de aula que a gente estudava história porque através da história nós íamos entender o presente, ou seja, a história ia nos explicar as dúvidas que nós temos na atualidade. A aluna me perguntou de sexto ano, deve ter o quê? No máximo 11 anos, em média. Ela me perguntou por que que aqui no Brasil existe uma grande diferença entre ricos e pobres. Por que que a maior parte da população é pobre e por que que a minoria é uma população rica. E depois teve outro aluno que me perguntou assim, professor, por que que a maior parte da população pobre do Brasil é negra? Por que quando a gente olha uma favela, um bairro pobre, a maior parte das pessoas que moram ali são negros? Então, são dúvidas que a história pode responder. E é difícil você responder uma dúvida dessa para um aluno de 11 E eu anos. percebo Mas como que eles ficam indignados, né, professor Rafael? Porque a criança tem ainda muita, digamos que pureza, né? Digamos não, a criança é muito pura e ela fica super indignada quando ela é, percebe que há tantas mazelas, né? Isso eu já percebi também e acho super plausível. Mas como que a criançada é consciente, né? Como se o professor, os pais e a população em geral prestar atenção na criançada, nos adolescentes, para perceber como que eles são ativos e estão prontos para um mundo melhor. Basta a gente ajudar aí na lapidação, né? Professor Rafael, antes da gente encerrar, eu gostaria de fazer um desafio, o senhor não é obrigado a fazê-lo. Mas é o seguinte, o senhor se lembra de alguma piada que tenha alguma figura ou algum momento histórico para a gente dar alguma risada? Alguma piada aí de cunho histórico? uma piada, É um desafio. Talvez não venha na sua cabeça, né? Bom, talvez, quem sabe. você me pegou de surpresa. Olha, eu já contei muita piada na minha vida, mas que tenha assim algum personagem histórico, rapaz, no momento, Hum, bom, eu, eu, eu esses dias eu li uma que eu achei muito interessante. hum, Ser uma piada, mas é uma história que eu dei risada, que ah, o, o presidente Tancredo Neves, né, que faleceu antes de assumir o cargo de presidente, ele era considerado um político muito esperto, muito hábil, né? Tanto que ele, ele tinha uma habilidade política muito forte, é considerado aquela raposa, aquele cara que é esperto na política, que consegue prever situações, antever questões, né? Mas é uma história interessante que quando ele foi eleito, uma pessoa foi procurá-lo e essa uhum. pessoa tinha a intenção de se tornar o ministro do governo dele. E aí ele foi atrás do Tancredo Neves e tentou jogar para ver, como diz o ditado, vai que cola, né? Então, a gente falou, Tancredo, olha, tá todo mundo comentando aí que saiu nos jornais, que você vai me convidar para ser seu ministro, mas o que que eu respondo para as pessoas? Aí o Tancredo, com todo que ele tinha, ele disse assim, olha, responda o seguinte,
fala que eu te convidei e você não aceitou, né? Quer dizer, eu tenho que perto dele, né? Então, olha como é que ele Aham. sabia, como que ele sabia se safar bem de situações como essas, né? E Jogo tem de vários. cintura. O famoso jogo de cintura. Bom, o Instagram ele tem a seguinte política, né? 1 hora, se a gente não parar, eles param. Então, antes de Ah, encerrar a entrevista, vamos ver se eu consigo, né? Eu vou contar uma história também. Eu não me lembro qual presidente que era muito culto, era muito letrado, né? Eu não sei se era o Figueiredo, não lembro. E aí ele falava a língua portuguesa muito corretamente. E aí ele perdeu um monte de papel que estava lá na mesa dele, né? Perdeu não, sumiu. E aí ele pegou e falou para a secretária, perguntou onde é que estavam aqueles papéis. Bravo, né? E aí ele falou, olha, eu pulo na mesa, pulo, né? Pulo, no sentido de ter colocado os papéis na mesa. Aí a secretária foi para todo mundo lá, né? E falou, gente, vamos achar esses papéis, porque o presidente está falando que vai pular em cima da mesa. o Jânio Quadros, que ele era muito culto, né? Me parece até que ele era professor de língua portuguesa. Deve ser ele, E então. já vi falar, por exemplo, ele gostava de escrever bilhetes, né? Então, por que que você fez algo? Ele respondeu, filo porque quilo, né? Essa é Só que ótima, essa é ótima. bem interpretado, né? E ele mesmo É, falava, não, já queria isso, eu falaria isso porque eu quis, né? exatamente. É esse mesmo presidente que é a história do pulo. Eu errei, obrigado por ter me corrigido. Professor Rafael, foi uma grande honra ter recebido o senhor aqui. O nosso papo foi muito produtivo. Espero que os nossos espectadores tenham gostado. E amanhã a gente disponibiliza no YouTube. Muito obrigado. Farney, eu que agradeço o convite, acho que passou até rápido. Daria Foi para a gente ficar rápido. aqui mais 2, 3 horas falando de educação, de política, de sociedade, do nosso país, da nossa cidade. E sempre que tiver alguém querendo conversar sobre esses assuntos, eu estou inteiramente disponível, né? Muito obrigado, feito o convite aí, né? O que eu quero é inspirar mesmo, né? Várias pessoas trocando ideias de maneira civilizada, de maneira educativa e produtiva. Muito obrigado e boa noite para você, boa noite para os nossos espectadores e depois os nossos espectadores do YouTube. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.